Olá a todos, cumprimento a todos que gostam de mensagens, que gostam de reflexões a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Eu cumprimento todos vocês. Hoje eu queria falar com vocês sobre presentes. Eu creio que todo mundo aí gosta de receber presentes, não é mesmo? Eu também gosto de receber presentes. Um dos presentes que eu mais gostei foi um inário com música que eu ganhei do meu pai. Ele me deu esse inário com música e eu fiquei muito feliz com ele. E ele colocou assim uma dedicatória que eu nunca esqueci. Ele falou assim que nos céus os anjos sempre cantam e eu quero que tu aprendas a cantar com eles para que cantes para ele quando estiveres na mansão celestial. Então, é um sermão que fala, essa dedicatória fala de presente e de certeza, de esperança e confiança que um dia estarei no céu, né? Então, eu sou adventista desde berço. Eu nasci, meu pai já era adventista, meu pai é Aurino Santana, é bem conhecido no mundo da Igreja Adventista do Nordeste. E, continuando a pensar em presentes, você pode pensar aí e depois colocar aí algum comentário qual foi o presente que você mais gostou, que eu vou gostar de ver e responder teu comentário. Eu vou falar agora sobre o presente que uma pessoa recebeu e mudou a vida dela. Trata-se de uma mulher que em um lindo dia de primavera, um dia ensolarado, no momento quente do dia, que a gente chama lá no Nordeste pino do meio-dia. Então, nesse horário do pino do meio-dia, Jesus com seus discípulos estavam passando em Samaria e eles estavam com fome. E em João 4, no capítulo 4 de João, lá no Novo Testamento, nós temos essa história que diz lá do verso 5 ao 7 que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dá-me de beber. E ela disse: como tu és judeu e me pedes de beber? E Jesus disse para ela: se você soubesse quem te pede de beber, você quem pediria água e eu te daria água da vida. E ela queria muito essa água porque ela estava cansada de todos os dias, na hora do almoço, né, meio-dia, ir buscar água sozinha porque ela era uma mulher desprezada. Então, esse diálogo que ela teve com Jesus transformou a vida dela. E ela vivia uma vida atribulada, já tinha tido 5 maridos e esse que ela estava não era um marido dela. Ela não tinha amigas, ela vinha sozinha. E esse encontro com Jesus foi o maior presente da vida dela, transformou realmente a vida dela. Ela, quando soube desse presente, né, da água da vida, ela saiu correndo e voltou para casa, voltou falando lá na cidade que Jesus era o Messias. E engraçado, ela foi buscar água, mas deixou o cântaro vazio lá e voltou. E antes era temerosa, não falava com as pessoas, uma mulher de fama duvidosa, mas a expressão de suavidade que emanava do seu rosto fez com que ela fosse sem nenhuma vergonha, sem medo, e falou com as pessoas e as pessoas foram com ela. Ela dizia: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que é esse o Cristo? E saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Então, há esperança para o pecador? Em 1 Coríntios 15, 3 diz que sim, que Cristo morreu pelos nossos pecados.
Deus ordenou que no nome de Jesus se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todos os lugares. A salvação que Deus oferece é achada por aqueles que sentem tristeza pelo pecado e se arrependem. No nome de Jesus devemos pregar o arrependimento dos pecados. A salvação que Deus oferece pode ser achada pelos que sentem tristeza pelos seus pecados e se arrependem de verdade. Uma espécie de arrependimento é a tristeza pelas consequências do pecado. Isso aí não é arrependimento de verdade. Quando você só fica triste porque você vai sofrer as consequências, isso não é um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é quando você sente tristeza pelo que fez e pelo dano que causou a alguém ou a Deus. Então, se você está aí precisando de se arrepender, tenha cometido alguma coisa contra alguém, algum pecado contra Deus, se arrependa. Coloque a sua carga sobre Jesus. E Jesus diz assim, eu vou te aliviar. Em Mateus 11, 28 diz que ele chama, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês. Jesus é um presente que transforma vidas. A mulher samaritana, antes de uma mulher pecadora, temerosa, ela agora era uma mulher transformada. As pessoas daquela cidade, trazidas pela mulher samaritana, ouviram de Jesus, aceitaram o presente da salvação e pediram que ele ficasse mais 2 dias com ele. E todo mundo saiu dizendo, verdadeiramente, este é o Salvador do mundo. O que o testemunho de uma pessoa não faz, né? O testemunho daquela mulher que falou para as pessoas, eles acreditaram nela e vieram e conheceram o Messias. Eu tenho aqui também na Bíblia um exemplo de outra pessoa que recebeu um lindo presente, que é o presente da salvação. O nome dessa pessoa é Zaqueu. Zaqueu também recebeu esse presente com alegria e disse a Jesus que aceitava o presente da salvação. Então a mudança ocorreu em sua vida. Zaqueu prometeu que daria aos pobres a metade dos bens e ainda mais, se em alguma coisa ele tivesse defraudado alguém, restituiria 4 vezes mais. Então Jesus disse, houve salvação hoje, nessa casa. Ele mudou a sua vida, mudou seu modo de ser, realmente se arrependeu de tudo quanto tinha feito, devolveu tudo que pegou e 4 vezes mais. O rei Davi também é outro exemplo de uma pessoa que por um dado momento já esteve com Deus, andou com Deus, recebeu o presente da salvação, mas por um momento se desviou dos caminhos de Deus. Porque somos humanos, somos propensos a nos desviar. Às vezes a gente conhece a Deus desde pequena, como eu falei, conheci a Deus desde que nasci, mas em um dado momento da minha vida, sabe quando você quer chutar o balde? Que você diz, não tá bom isso para mim, eu quero viver minha vida, tem regra demais. Mas aí quando você se aparta dos caminhos de Deus, você vê que aqueles caminhos são caminhos de morte. Davi também se apartou dos caminhos de Deus e não encontrou vida nesses caminhos, não encontrou nada de bom. Então Davi, ele se arrependeu de ter cometido o adultério com Betseba e também de ter mandado matar o esposo dela. E ele se voltou para Deus. No Salmo 51, diz que ele pede, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E ele pede a Deus que abra os seus lábios e a
sua boca manifestará os louvores. E ele pede ainda, suplica, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi ficou despedaçado por causa da sua conduta moral, por ter pecado, e seu filho morreu, né? Então, depois que ele sente o perdão, ele diz em Salmos 32:1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, bem-aventurado é aquele que recebeu o grande presente da salvação, enrolado no berço da manjedoura e sangrando na cruz. Meus queridos, eu sou apaixonada por Jesus e ele é um grande amigo para mim. Se ele foi capaz de amar a Davi, um assassino, se foi capaz de aceitar Pedro, que o negou 3 vezes, se foi capaz de perdoar o ladrão arrependido, se Jesus foi capaz de aceitar uma pecadora, um cobrador de impostos e uma samaritana, ele é capaz de aceitar você e aceitar a mim. Basta aceitar o grande presente que o céu nos enviou, embrulhado no pano, numa manjedoura e sangrando numa cruz, como eu já falei. Nessa cruz ele morreu para nos redimir dos pecados e em breve esse grande presente virá sobre as nuvens dos céus para nos buscar. Que maravilha, não é? Então, além do presente que todos nós receberemos ao vir Jesus nos buscar, haverá uma grande festa para comemorarmos e um grande banquete. Você quer aceitar o presente da salvação? Responda sim. Diga comigo, sim, eu quero. Coloque nos comentários. Dê um like nesta pregação, se te atingiu de alguma forma. Você diz, sim, eu quero. Sim, eu quero a salvação, eu aceito a salvação. Quer orar comigo? Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos pelo prêmio da salvação, um presente maravilhoso que nos foi dado de graça. Que todo dia possamos abrir esse presente, agradecer esse presente e estar dispostos a continuar com esse presente da salvação que nos é dado todos os dias, gratuitamente. Que no dia que Jesus voltar, possamos estar em pé, aguardando o Filho de Deus para subirmos com Ele, para morarmos com Ele nos céus. Tudo isso te peço com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém.